Olá, olá. Vamos tentar por aqui. Tudo bem? Aí. Só que acontece o seguinte, tá? Eu tô te vendo em tela preta, Ah, você tá brincando. sem mentira nenhuma. Eu vou ver aqui no outro celular para ver se está normal aqui. Bom, beleza. Pelo menos aqui tá fluindo bem. Tá Tá todo mundo ótimo. vendo? Que bom. Ai, que loucura, Ana Paula. Que é isso? Olha, Que eu estou pagode, assim, né? ó. No meu celular está aparecendo, eu não estou te vendo, eu te vejo aqui pelo outro celular, tá? Só para você ter uma noção. Então está fluindo bem, eu vou conseguir te ver por aqui. Meu Deus do céu, não é fácil não. Ver se o Instagram dá um baile na gente que olha, O mas Luísio nós tá, não viu? desistimos. Nós não Não, desistimos, a gente segue em frente. Ai, que bom, exatamente. gente. Vamos seguimos em frente. Boa Como noite, você Ana está? Paula. Tudo bem? Gratidão pela sua presença, por estar aqui conosco no encerramento deste livro, Escalada de Luz. E nós vamos inverter os papéis, né? Apesar de você estar no comando da live, mas nós vamos, assim, dar sequência, né? Esse projeto que nós começamos em maio de 2000, 2 anos e meio, mais ou menos. Eu não vou saber ler o que ano que foi, 2021, acho que foi, né? Mas que bom estar contigo neste projeto que a gente fez com muito carinho, né? Do Momentos com Jerônimo Mendonça. Eu gostaria que você se apresentasse, porque o pessoal não te conhece, né? Vamos lá então. Bom, eu sou uma mineirinha, né? Assim como Jerônimo Mendonça de Tuiutaba. Obviamente, com esse projeto, com todo esse projeto, eu convivi um pouco com ele, o pouco que eu tive a oportunidade enquanto criança, né, Aloísio? A gente tentou aproveitar ali do Jerônimo Mendonça. É, e eu acho assim, o projeto, na realidade, ele veio com a pandemia, né? Eu acho que volto a falar que a pandemia nos trouxe, foi muito ruim, mas nos trouxe muitas coisas boas também, né? É, e de lá surgiu esse projeto do Momento com Jerônimo Mendonça, que na verdade foi uma ideia de tentar tê-lo conosco, né? Mais presente. Eu acho que eu sempre achei, sempre comentei isso com a minha mãe, a gente acha que o Jerônimo Mendonça não pode ser esquecido, né? Assim como tantos outros espíritas com a potência que ele tem, né? Então a gente precisa estar sempre lembrando, e aí veio o projeto Momento Jerônimo Mendonça com você, né? E a gente reuniu muita gente também. Temos outros projetos, a ideia de um livro, né? De uma publicação que ainda não aconteceu, mas se Deus quiser, em breve acontecerá. Tem uma pessoa aqui na live, o João VB Neto, está dizendo assim, eu não sabia desse projeto, muito legal. Sou sobrinho do Jerônimo Mendonça. Olha aí, João, que barato. Você conhece o Que João? João. Não conheço, João. E, Ana, interessante é o seguinte, que eu acabei conhecendo a Ana Paula, na verdade eu conheço a Ana Paula virtualmente, apesar de já ter ido várias vezes a Uberlândia, que ela reside hoje em Uberlândia, eu não conheci ainda pessoalmente, mas se Deus quiser, você faz favor de estar lá em Uberlândia no dia 26, 27 e 28 de janeiro, pois nós vamos lá para o Congresso Espírita de Uberlândia. Luiz, é um absurdo, né? A gente não se conhecer ainda pessoalmente. O João falou que a avó dele é irmã. A minha avó é irmã dele, a Oneida. Ah, o Neida eu conheço. O Neida eu Que conheço. legal. Seja bem-vindo, João. Que bom você aqui. E eu conheci a Ana Paula virtualmente num projeto que eles fizeram, o Encontro de Amigos de Jerônimo Mendonça, que era realizado todo mês de novembro em Tuiutaba. Era
presencial e na época da pandemia acabou sendo virtual. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Ana, foi a ideia de se lançar um filme sobre a vida de Jerônimo Mendonça pelo próprio Wagner de Assis. Você sabe como é que está esse projeto? Como é que está essa situação? Exatamente, Luiz. Assim, lançaram um teaser, né? É uma suposta ideia de filme, um suposto roteiro, né? Que daria um filme, por sinal, incrível, né? Mas o projeto está parado, infelizmente, em orçamento, né? Não conseguiram ainda um orçamento e o filme está pronto para ser feito, mas infelizmente eles ainda não encontraram um patrocinador, verbas, e com isso o projeto está parado, né? Tem mais ou menos um ano e meio, esse projeto, esse teaser foi lançado, né? E tentando ali angarar, né, alguns recursos para poder fazer esse filme. E agora eu estava pensando até uma coisa, porque o Wagner de Assis está filmando as Irmãs Fox. E ele está trabalhando com um projeto de financiamento coletivo, mais ou menos como o pessoal do que está fazendo aquele seriado The Chosen trabalhou. Então, quem sabe, né, aproveitando a ideia, não podíamos pensar em conversar novamente com Wagner, tentar trazer, né, pegar, por exemplo, o próprio pessoal da Web Rádio, o Rubens de Castro, o próprio o De Luca, que recebe com muitas vezes travou um pouco aqui, acho. Isso, voltou. Voltou. Voltou? Para mim tá tudo certo. Tá certo? Não, eu estou vendo meio embaçado aqui pelo celular. Tá meio, parece que meio parado. Bom, acho que está voltando agora. Vibrações positivas da internet, nosso amigo Ari está pedindo, com certeza. Está conseguindo? Hoje está meio difícil, realmente, hein? Que coisa. Hoje tá bem complicado. Mas tudo bem. Ana, fale mais um pouco de quando você conheceu Jerônimo, como é que foi essa vivência? Então, Aloysio, mamãe que sempre nos levava, né, no centro e no centro que hoje ainda existe, né, Ceareiros de Jesus, que foi ele que... Boa noite, Marininha. Tudo bem, mãe? Ela tá por aí, ó. E a mamãe nos levava muito, né, para o centro, toda semana. E algumas das vezes, é lógico que Jerônimo viajava muito e não era sempre que ele estava, né, em Ituiutaba. E eu me lembro assim que quando ele estava em Ituiutaba, a gente era uma festa, né? O Jerônimo está aí, então é dia de ele potencializava, eu acredito que ele potencializava ali as visitas ao centro, sabe? Porque era uma pessoa que tinha esse carisma especial, né? Tinha esse dom da palavra incrível, um bom humor de arrasar, né? Com todos os problemas que se instalava ali nele, ele tinha um bom humor incrível. Então, isso chamava muito as pessoas para o centro, para a creche, inclusive, também, né? E a gente sempre estava ali, rodeados. É lógico que eu ainda era muito criança, mas eu acredito que eu tenho aproveitado um pouco ainda dessa vibe do Jerônimo, enquanto aqui no nosso plano espiritual, né?
E agora eu acho que eu aproveito também um pouquinho, ele tá permeando aqui entre a gente. Com certeza. Você falou da sua mãe trabalha na creche até hoje, né? É, mamãe é voluntária na creche até hoje, frequenta o centro desde, não vou nem saber, né? Me dá uma luz aí, mãe. E ela é voluntária da creche também há muitos anos, Aloysio, também, desde que eu me entendo por gente, mamãe é voluntária na creche, vai todos os dias, quase todos os dias, né? Tá sempre ali presente e cuidando ali da meninada. Tá certo. Recentemente, E quem chegou recentemente agora na live é a teve. nossa querida a Clara, que esteve inclusive ontem conosco, a última das palestras de Jerônimo Mendonça, e ela que fez esse trabalho maravilhoso de transcrição de 16 palestras do Jerônimo Mendonça. E isso realmente vai servir como material no futuro para também transformarmos um livro, se Deus assim permitir, né? Com certeza. Isso, João, filha da Marina. Minha mãe, muito provável que ele conheça. E recentemente a gente teve também o bingo, né, Aloísio, que todo ano tem, e foi bem bacana também, reverteu bastante, né? Então são coisas que sempre Dona Marina está mexendo ali e conquistando junto com a Márcia, né? Junto com a turma lá da creche e conseguindo as coisas lá juntamente com Jerônimo, é lógico, né? Que está sempre amparando. Inclusive, nós estamos fazendo as lives nos Albores da Imortalidade, né? E então a gente pode observar toda a trajetória do Jerônimo no momento que ele chegou no plano espiritual e até o trabalho que ele vem fazendo de ajuda a muitas e muitas pessoas. E na semana passada, inclusive, foi uma visita iluminada, né, o capítulo 24 de uma visita iluminada, no qual Jerônimo Mendonça teve a possibilidade de vir ao pouso do amanhecer. E ele colocou com muita propriedade situação que ele sentiu como bolhas de sabão em forma de luzes azulíneas e brancas que emanavam das preces das crianças logo pela manhã. E ele pôde sentir a energia de todo aquele ambiente, né? Então, Jerônimo está sempre presente ali lá no pouso do amanhecer e toda uma equipe espiritual trabalhando também, né? Isso que é muito importante. Talvez nós não prestamos a devida atenção, vivemos tão imbuídos das coisas materiais e não prestamos atenção nas situações do plano espiritual. Quando você vai a uma casa espírita, quando você vai a uma entidade filantrópica, quanta ajuda espiritual que se tem naquele momento, né? Sem dúvidas, Aloísio. Assim, que a gente precisa silenciar, né? Aliás, uma coisa que eu falo muito, né? O silêncio, a escutatória, né? Eu acho que a gente precisa silenciar para poder escutar de fato, né? O que está chegando de mensagens, o que está chegando de intuição para você nessas casas, né? Porque eu acho que é muito forte, é muito forte. Exato, né? E uma coisa, né, Ana Paula, que eu falo assim, para mim, começar a falar de Jerônimo Mendonça foi mais ou menos um start que aconteceu, na verdade, de um colega que pediu se a gente podia fazer uma live sobre Jerônimo Mendonça, nós que tínhamos contato com ele nas idas a Uberaba, e conhecemos Jerônimo lá, e de lá Jerônimo vinha sempre a Araraquara no seu aniversário, 86, 87, 88, aqui estava Jerônimo sempre, né? E havia uma, uma interação de amizade muito grande. E um colega falou para nós por que não poderíamos fazer uma live sobre os amigos de Jerônimo Mendonça. E aí a gente fez dia 31 de julho de 2020, e a partir daí
no final do ano nós começamos a fazer estudos dos livros de Jerônimo, e que realmente foi uma coisa muito importante, pois muitas das palestras que Jerônimo fez, algumas eu assisti presencialmente, outras não, mas muitas das palestras que Jerônimo fez, revendo, e eu falo uma coisa assim muito própria, que é como se ele estivesse falando para a gente hoje, no dia a dia, né? Coisa tão importante. Sim, sem dúvidas. Muito atual, né? O que ele falava nas palestras é extremamente atual. Era um cara que vivia o futuro, né? Vivia o futuro, o que é o nosso presente hoje. Falava coisas lindíssimas, coisas animadíssimas, né? Que eu me lembro muito do Jerônimo, assim, a gente dando muita risada dele. Ele fazia versinhos, trovinhas, é, e sempre acabava em risadas, em gargalhadas, né? Embora toda a dor dele tivesse ali, ele ainda se doava, para que a gente ficasse feliz e contente, e de fato dando gargalhadas mesmo, né? Esse era o Jerônimo, assim, era muito divertido estar do lado dele, muito divertido. Exato. E até situações assim, corriqueiras do dia a dia dele, ele trazia. Por exemplo, se você passasse, normalmente, como nós agimos? Se você passou por uma situação meio vexatória, você fica quietinho, não fala para ninguém. Ele não. Ele já levava, trazia isso para as palestras, e era motivo de alegria. Dificilmente você saía da palestra do Jerônimo triste. E era uma Uhum. coisa muito importante isso, porque não obstante a seriedade da palestra dele como um todo, trazia sempre depois uma alegria, uma poesia, uma melodia. E ontem, inclusive, quando nós ouvimos a palestra do Jerônimo, A Dor do Meu Destino, que ele fez em Itapetininga, ele cantou, inclusive, o Pica-Pau. Pica-Pau que eu falei para o pessoal que ele cantou aqui em Araraquara, quando esteve aqui conosco, né? Então, com aquela sua voz tão potente, e que, por exemplo, se você visse o Jerônimo deitado numa cama, daquele jeito, parecia que não era ele que estava falando. Tamanha o impacto da sua voz, né? O grave, né, da voz, essa coisa Exato. potente, né, de a saída de voz muito potente. De fato, ele era não, o corpo não condizia com a voz, né? Acho que é isso que você tá querendo dizer. Exatamente. E, Exatamente. e, e ele tinha uma coisa muito incrível que eu acho, assim, Aloysio, até tiveram passagens, né, com o Chico Xavier, que ele reclamava muito pouco, né? Teve a passagem do Chico Xavier lá com ele, que a história de reclamações de dores e tudo mais, mas ele, em Ituiutaba, que eu me lembro, ele era um cara que reclamava muito pouco, muito pouco. A gente via muito ele muito feliz, muito alegre, mesmo com as dores, né? Tava ali firme e de fato feliz, né? Não era aquela coisa, eu vou aqui ficar feliz e tá tudo bem. Não, ele de fato era mesmo. Ele tinha essa condição, né, da felicidade e passar isso para todas as pessoas. Era incrível, assim, o que ele passava para gente era uma coisa muito incrível. E uma coisa também que nós tivemos, inclusive, a oportunidade, eu e a Clara que fez a transcrição das palestras, e eu que acompanhei depois, né, fizemos as lives sobre elas, a clareza do raciocínio, não havia divagações, como às vezes se você for fazer uma palestra, de repente você fica meio esquecido de determinado assunto. Não, ele falava dentro de uma organização incrível, uma coerência dentro de uma lógica racional em tudo que ele trazia. E exemplo de livros, que olha a capacidade de memória que ele tinha, né? Porque ele leu muito pouco enquanto Uhum. jovem, ele depois se valia muito mais
da boa vontade de Dona Terezinha, a mestra dele, para fazer leituras para eles. Então, para ele conseguia gravar e chegava em palestra, usava referência de livros, citação de autores. Então, era uma capacidade de memória incrível que ele trazia também, apesar de toda a sua dificuldade, né? Sim, era um roteiro ali mental, né? Trazia tudo para o mental, porque não lia, como você falou, dependia da queridíssima Dona Terezinha, né? Que também com certeza está com ele, nos auxiliando em tudo. Sim. Dependia sempre dela para fazer as leituras, né? De livros e tudo mais que ele tinha acesso, né? E independente, né, dessa condição dele, estava sempre pronto, né, para dar uma palestra, para falar com uma pessoa, para falar ao telefone, enfim, ele estava sempre pronto mesmo, assim, uma coisa incrível. Como a Débora colocou assim, que Jerônimo administrava o tempo para o bem, não tinha tempo para reclamar, né? Então, realmente, utilizava o tempo, e veja que interessante, o recurso que ele utilizava na época, de forma positiva, né? Utilizando o telefone, né? Ele pedia para uma pessoa liga, lembro até as situações, pedia para Betânia às vezes, ou para o próprio Nicola, para ligar para determinada pessoa e pedia para que a pessoa abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, pois ele ia fazer a reunião do Evangelho. E aquilo que a pessoa que abria, na verdade, era praticamente direcionada para aquela pessoa. Não é que ele fazia o pedido porque ele precisava que alguém abrisse para ele, não. Ele já sabia que a pessoa estava necessitada e uma mensagem que viria para ser aberta, entre aspas, ao acaso, viria ao encontro das dores, da necessidade daquele irmão. E quantas vezes ele fez isso, consolando pessoas, e até mesmo, né, o Nicola até referenda muito isso no seu livro, quando ele, a amizade que nutria entre o Jerônimo e o Roberto Carlos, que muitas das músicas que o Roberto Carlos compôs naquela fase mais cristã, teve muito das conversas que Roberto tinha com o Jerônimo Mendonça. Quando estava o Jerônimo Mendonça dormia muito pouco, e o Roberto Carlos estava talvez em Nova York, coisa e tal, precisava de alguma inspiração. Numas conversas com o Jerônimo, acabava saindo inspiração para alguma das músicas do Roberto, né? Sim, ele era inspirador, né? Eu falo que a gente precisava, eu brinco muito assim, que Dona Terezinha um gravador, sabe, Aloysio? Para que a Dona Terezinha, eu acredito que seja a pessoa que mais convivia com ele no sentido de troca de palavras, de troca de ideias, né? É lógico que muita gente teve acesso a isso, mas eu brinco muito que Dona Terezinha devia andar sempre com um gravador ali para que a gente pudesse transmitir, né, todas as palavras que Jerônimo falava. Muitas se perderam, muitas, de vez em quando a Márcia, a mamãe, lembra de alguma coisa, mas são memórias distantes, né, e eu tenho absoluta certeza que houveram muito mais coisas. Então, assim, hoje eu falo que é uma pena, né? Uma pena a gente não ter acesso a tanta tecnologia antigamente, enfim. Uma pena não, porque está tudo no seu tempo e está tudo certo, né? Sim, mas é verdade. Hoje, com tanta ouviu, tecnologia, quem não ouviu, né? talvez. Exatamente. Talvez não ouça nunca mais, né? Exatamente. E tem aquele ditado que às vezes você fala assim, nossa, essa palestra era para tal pessoa. Não, era para a pessoa que estava ali naquele momento, né? Porque se ela não ouviu, provavelmente talvez não era para ela, né? Tem tudo isso que a gente pode trazer em consideração. Coincidências, né? Não existe. A gente chama de coincidências aquilo que está ali para você. Eu acredito muito nisso. Ai, que coincidência! Não foi muito coincidência. Foi para você mesmo. Acredite nisso, né? O que nós chamamos de coincidência
coincidência nada mais é do que a espiritualidade utilizando mecanismos para que aquilo acontecesse. Como a Débora coloca, Uhum. nada é por acaso. Com certeza, né? O Nada. acaso não existe. Uhum. E é muito Exatamente, Débora, importante, né, querida. eu falo assim, trazer o exemplo vivo do Jerônimo, inclusive, vejam, das palestras que nós temos lá no nosso canal do YouTube, tem várias palestras que foram gravadas em fita cassete e transformadas depois em MP3, depois nós colocamos no YouTube. O Vitor, meu Sim. filho, ajudou bastante nesse projeto. O Ariovaldo, do Instituto Eurípides, transferiu essas fitas cassete para MP3, e lá nós, talvez você ouvindo só o Jerônimo falar, você não tem ideia de o que era o Jerônimo, qual era a dificuldade que ele tinha, inclusive na sua fala, de estar fazendo uma palestra. E nas duas últimas que nós temos lá, Alegria de Viver, que nós pegamos de outros sites, né? Citando a fonte, obviamente, e a Alegria de Viver e a Dor do Meu Destino, nós podemos ver o Jerônimo falando em vídeo. Então, dá para se ter uma noção da grande dificuldade que era o Jerônimo falar. Depois de terminar a palestra, ele necessitava constantemente de um ventilador. E todo esse trabalho de divulgação, todo o trabalho que ele teve na construção do Lar Espírita Pôs do Amanhecer, a menina dos olhos dele, né, que ele pode dizer, essa creche querida, também na gravação de LPs, nos livros que ele escreveu, tantas e tantas coisas que nós, com todos os recursos físicos, né, da visão, da audição, da fala, do caminhar, não fazemos 1% de tudo aquilo que ele fez. Então, a gente Uhum. serve de referência para nós. E nós que temos tudo ao nosso encontro, pouco fazemos e muito reclamamos, não é mesmo? Exatamente. E muito reclamamos, né? E muito julgamos. Então, eu acho que é a grande lição que Jerônimo trouxe, Aloísio, é exatamente isso, né? É a gente olhar, ter o autoconhecimento, ter o olhar para a gente. Ele tinha um olhar para ele tinha um olhar para outras pessoas, mas de uma forma completamente diferente da grande maioria hoje, né? Essa forma de julgar, enfim, que é um treino, né? Eu acho que para todo mundo também, a tentativa do não julgar também, né? As pessoas, o que elas fazem ou deixam de fazer. Hoje, ainda mais com redes sociais, né? Sim. Teve aí ondas de pessoas com redes sociais enlouquecidas, né? Esperando as opiniões de outras pessoas. Então, eu acho que ele era um cara que não tinha disso, né? Ele não tinha esse olhar, né, julgador que normalmente a gente tem. Ele era um cara que olhava todas as pessoas igualmente, né, com as suas necessidades, fosse pobre, fosse rico, fosse um presidiário, né? Ele inclusive orava para os presidiários, né? Eu não esqueço E disso. visitava a cadeia pública de Ituiutaba, né? Exatamente. Então, assim, era um cara que né, não tinha qualquer tipo de julgamento para o outro, maldoso para o outro, né? Foi uma grande lição para mim também que ele deixou, sabe? Olhar o outro, né? Como a qualquer um. E isso é muito bonito, isso é muito difícil hoje em dia, né? A gente não ter esse olhar mais dinâmico, digamos assim, né? Então Exato. é treino, né? Eu acho que ele é um cara que nasceu com isso, não precisava nem treinar. Hoje a gente tem que. Ai, pera, não. Então ele era ele, né? Eu costumo falar muito assim que tudo que é fluídico é do coração, né? É o que a gente é. E o Jerônimo era um cara fluídico, ele era um cara que ele fazia as coisas muito. Era tudo muito leve para ele, né? Leve, é lógico, a gente vendo do lado de cá, mas Sim. eu acredito que na situação dele, obviamente, né?
que era uma situação muito difícil, e ele também trazia com muita leveza, né? Então, assim, é só ensinamentos, por isso que eu acho que ele é um cara que não pode ser esquecido de forma nenhuma, sabe? Dentre outros, não só o Jerônimo, assim como outros, né? Da mesma forma, e que talvez nem sejam também espíritas, enfim. A gente não está dizendo aqui de religião, a gente está dizendo de pessoa, né? Da Sim. pessoa do Jerônimo, que era um cara surreal. E aproveitando o ensejo, né, que você falou que não pode ser esquecido, poderíamos pensar também em retomar esse encontro que vocês sempre fizeram em Tuiutaba, e parece que do tempo para cá acabou não tendo, está tendo somente a atividade na creche, né? Uhum. De repente, podia se pensar na semana, né, ou do aniversário dele, ou da partida para o plano espiritual, dentro do mês de novembro, né, pensarmos talvez em retomar esse projeto e trazer pessoas, né, ainda que fosse no final de semana, sexta, sábado e domingo, com transmissão, inclusive, né, pelas redes sociais, para aqueles que não puderem ir, quem sabe, né, a gente conseguisse deixar ativo essa memória, né, com mais Uhum. frequência. Me passou pela ideia, assim. E quem sabe, assim, eu me proponho efetivamente a ir em Tuiutaba, porque eu fico também protelando isso. Cada hora Seria você uma boa arruma uma ideia, desculpa, né? né? A Márcia Seria uma falou que boa quando eu for para ideia. Ituiutaba vai chamar até a banda. Podemos também. É, Mas é uma ideia interessante. O encontro com o Jerônimo, se eu não me engano, ele começou presencialmente, né? sim, E depois, devido à pandemia, a gente fez ele, a turma fez ele virtual. online, virtual. E foi uma oportunidade interessante, né? Porque aí pôde vir pessoas que não fossem dali de Tuiutaba e conhecer melhor, assim como você também lá estava, né? Em determinado ano, em determinado momento, acho que Acho que os dois. Eu foi conheci o quinto você, encontro que eu participei. foi, eu também. Eu me lembro que eu tinha acabado de abrir as redes sociais, né, do Gerando Mendonça, e foi lá onde tudo aconteceu. O nosso projeto se iniciou, e tudo mais. Aí a Débora falando, live especial diretamente de Tuiutaba. Eu tinha pensado em ir para Ituiutaba esse ano e o ano que vem, mas ali no Congresso, porque de Uberlândia para Ituiutaba é perto, É um né? pulinho, é um Ah, pulinho. mas tá dizendo que continuam fazendo sim esse encontro. Continua, mãe. Aí, essa é Então, a rainha da informação. e nós estamos dando a informação errada, tá vendo? Então continuam fazendo, que bom. Mas vamos fazer o seguinte, né, Ana Paula? Vamos movimentar, deixar um pouco mais dinâmico para que a gente consiga trazer como que eu poderia dizer? Com um pouco, um final de semana, sexta, sábado e domingo, por exemplo, trazendo o pessoal, o Nicola, né? De repente, convidar o pessoal da Web Rádio para fazer a transmissão também. E tem o pessoal todo de Ituiutaba que também consegue fazer essa transmissão. Eu não lembro o nome dele, participei com ele já de um projeto também. Tem Você muita gente lembra? lá de estava envolvida com esse projeto, eu acho. Sim. Mãe, fala para mim qual é o momento qual que é o mês desse encontro, né? Porque aí eu acho que Eu acho que divulga um é pouquinho mais. novembro, viu, Ana Paula? É novembro? Eu acho que Aniversário, não sim. é? O ano que eu participei foi ali próximo de 26 de novembro ali. Não sei se foi 25 ou Eu não me 26. Acho que lembro. foram 2 dias, se não me engano. Foram 2 dias, É exatamente. novembro O mesmo. online foram 2 dias. O João está dizendo que é em novembro mesmo. Legal, João. Aí eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente precisa. Ó, isso aqui está vendo meio que intuitivamente, viu? É novembro, está No- dizendo. Então, Legal. veio meio intuitivamente. E quando vem alguma coisa meio intuitiva, eu gosto de passar para frente a notícia. Uhum, Vamos, vamos tá movimentar um certo. pouco mais, né, Ana Paula?
Eu acho que é bem Aham. interessante. Sim, sem dúvidas, né? Para as pessoas conhecê-lo, conhecer Jerônimo Mendonça mais e sempre divulgar, né? Exato. Ô, minha amiga, eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Eu tô pensando mais pelo tempo, né? Não pelo tempo de live, mas pelo tempo que já estamos chegando quase 11 horas. Tivemos esse percalço no começo, mas graças a Deus nós somos persistentes e vamos em frente. Não conseguimos fazer de um jeito, a gente faz de outro. Nem que fosse para a Com gente fazer, eu certeza. estava pensando até fazer uma ligação de vídeo para você e colocar você espelhado aqui, mas graças a Deus deu certo. Deu certo, O deu que eu ia certo. pedir para você é o seguinte: você não está muito familiarizado talvez com o Instagram, eu já tenho um pouquinho mais de prática, embora tenha os perrengues que acontecem normalmente. Quando você for publicar o vídeo, você me marca como colaborador. Assim o vídeo vai também para o meu perfil. Tá? Tá, perfeito. Aham. Eu Convidar colaborador. eu não Você tenho marca o meu mesmo, perfil. Oi? eu não tenho mesmo muita É, habilidade no Insta, não. eu, eu tenho, mas de vez em quando dá uns perrengues aqui que a gente acaba, né? E, eu, e antes da gente passar para o encerramento, né, eu gostaria de convidar a vocês para amanhã, 22 horas, nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 25 do livro Nos Albores da Imortalidade, no Limiar da Reencarnação. Então, é um livro de 37 capítulos. Amanhã fechamos o capítulo 25 e retomamos este livro em janeiro. Aí teriam mais 12 ou 13 lives, que 12 capítulos, mas teremos o pós-fácil também. E no dia 3 de abril, salvo engano, o Nicola vai estar conosco, é um sábado, para falar sobre este livro. Depois que nós fecharmos a live, nós começamos esse livro com a Márcia França e vamos finalizar, se Deus assim permitir, com o Nicola. Nicola vai estar conosco na finalização desse livro num sábado, primeiro sábado de abril, se não me engano é 3 de abril. E a gente vai divulgar com antecedência, né? Que bom, é imperdível, né? Nicola é um cara incrível, meu Não, Deus. sim. Já esteve aqui em Araraquara 2 vezes, estivemos aí com ele lá no Morada de Luz Jerônimo Mendonça, também no Inácio Ferreira, então foi muito bom conviver com o Nicola. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Luísa, eu quero agradecer. Acho que você vai fazer uma prece agora e eu gostaria muito de antecipar e agradecer o seu convite. É sempre bom estar, embora eu não tenha muita afinidades com o Instagram, com lives, né? É uma honra participar, falar um pouco, embora seja o pouco, né, que eu falo, a minha convivência foi muito pouca, mas de notícias que a gente tem lá em Tuiutaba, pela minha mãe, pela Márcia, que a gente se nutre, né, dessas histórias do Jerônimo Mendonça. Mas eu te agradeço muito o convite, a parceria, E sempre. fica, então, mais uma intuição que chegou agora, já que Márcia França e sua mãe são memórias vivas de Jerônimo Mendonça, você pega, digamos, um dia que você estiver assim, tranquila lá, mãe, vamos conversar um pouquinho sobre Jerônimo? E aí bota o gravador lá, põe o celular para gravar e registra a história. Né? Depois, um dia ela com a Márcia, Márcia, vamos conversar um pouquinho sobre Jerônimo? Pega a Beth, Beth, vamos conversar um pouquinho sobre Jerônimo, aí você vai ter um acervo incrível. Um E dá para fazer até um filme. histórico, né? Exatamente, um histórico. Quem sabe o filme a gente dá uma ajuda lá, né? Sim. Mas, ó, é uma ideia interessante. Põe lá para gravar, vai falando. Sim, Enquanto vai fazendo cozinhando, vai conversando, vai deixar para gravar. com certeza. Ana, olha, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui conosco, no encerramento do Escalada de Luz, porque esta mensagem, quem é Jerônimo Mendonça, né? E eu fiz questão de frisar que Jerônimo Mendonça né? Não é por não quem foi, ele é, né? Então, importantíssimo a gente frisar, porque nós continuamos sendo nós espíritos enquanto estivermos no plano espiritual. Então, quem foi Jerônimo? Não, quem é Jerônimo? Quem está sendo? Esse espírito de luz, esta estrela, como disse o Chico Xavier,
que está certamente sempre presente em nossos corações. Então agora, Ana, agradecendo mais uma vez a sua presença, eu vou convidar a todos para fazer as nossas preces, nossas vibrações. Alguns amigos nos pediram preces, pessoas que passaram por dificuldades, o nosso querido Ari, a nossa querida Leninha, a Silvia, que hoje recebi mensagem dela, que está se recuperando do procedimento que ela fez, o Avelino também. E eu tenho alguns nomes de pessoas aqui da nossa região, a minha tia Vera Greco Sônego, a minha amiga Leila de Cássia Lembo e um querido amigo Antônio Mauro Pires, que passou por uma situação difícil e a gente está vibrando por todos eles. Então, gostaria de convidar a todos neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, elevar até Deus nosso Pai a nossa gratidão pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência, por tantas e tantas bênçãos que o Divino Criador nos concede. Agradecermos ao nosso Divino Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Agradecendo ao nosso querido Jerônimo Mendonça, este amigo de todas as horas que nos permitiu, por meio das suas obras, dos seus livros, das suas vivências, trazermos essas lives que servem de lenitivo, de bálsamo ao nosso consolo e consolo ao nosso espírito. Receba, meu querido amigo, a nossa mais singela homenagem, rogando a espiritualidade maior que possa visitar os lares, os doentes, dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, das prisões, visitar também a nossa intimidade, esses amigos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que possam receber as bênçãos da espiritualidade maior, que o bondoso Dr. Bezerra de Menezes possa colocar eflúvios benéficos e salutares nessas águas, visitando todos aqueles que estão necessitados de uma palavra, de uma ajuda, de uma cura espiritual. Lembrarmos também do Emanuel, o nosso filho, da nossa querida amiga Daniele, que ele possa receber as energias da espiritualidade neste momento, para reequilíbrio da sua saúde, do seu corpo físico. E todos nós trazemos certamente um pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo a cada um desses amigos queridos que estão conosco, que passaram por esta live ou que vão assistir depois. Derrame bênçãos de luz em seus lares e em seus corações. E assim o dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim seja, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Amigos, eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Ana, tchau, amigos, gratidão. Um beijo. Tchau, gente.